Então, a gente acredita muito em modelos de autogestão, autônomos, né? Então, por exemplo, os nossos vendedores eles ganham 100% variável, tá? Só comissão. O que a gente acredita que é um modelo autônomo isso? O vendedor bom, ele tende a ficar, porque ele ganha bem, e o vendedor ruim tende a sair. Então, não precisa mais fazer grandes análises. Ah, esse cara é bom, esse cara é ruim. Porque, basicamente, o ecossistema ali ele faz o turnover automático, né? E você está 100% correto sobre a digitalização, né? O varejo está passando por uma digitalização muito forte, principalmente nas vendas, mas você teve na NRF lá, ainda mais de 70% das vendas são feitas através de um contato físico. Tem um vendedor intermediando esse processo, né? Então, é de extrema importância que esse cara esteja engajado. Perfeito. Mas, além disso, existem outros pontos que são extremamente importantes, como, por exemplo, o domínio da função dele. Ele estar preparado, né, com técnicas de vendas, né, com conhecimento sobre o produto, conhecimento sobre o que eu costumo dizer, os venenos criados pelos concorrentes, ter antídoto para cada um, né, desses venenos. E tudo isso passa pelo processo que a gente chama de domínio, né? Entre engajamento, né, que vem muito a partir de dois pontos que eu digo que o casting trabalha o tempo todo. Um é na autonomia. Nós damos autonomia para esse cara. Tudo bem, a meta tua aqui é vender 100, mas vender 100 você vai ganhar 1.000. Pô, mas eu quero ganhar 1.500. Quanto que eu tenho que vender? Hoje um vendedor da Nomura tem autonomia de saber quanto que ele tem que bater de venda para ganhar o quanto ele quer, né? E o CAST permite isso, né? E eu garanto que isso também deve acontecer muito, você deve sentir muito isso, né? E quando você está falando, né, novamente, de engajamento, domínio e autonomia são essenciais para isso. E eu queria saber como era isso antes e como se tornou isso agora com o casting para vocês. Então, a gente acredita muito em modelos de autogestão, autônomos, né? Então, por exemplo, os nossos vendedores eles ganham 100% variável, tá? Só comissão. O que a gente acredita que é um modelo autônomo isso? O vendedor bom, ele tende a ficar, porque ele ganha bem, e o vendedor ruim tende a sair. Então, não precisa mais fazer grandes análises. Ah, esse cara é bom, esse cara é ruim. Porque, basicamente, o ecossistema ali ele faz o turnover automático, né, dos que não entregam. Porque a gente não paga fixo, não paga benefício praticamente e acaba sendo quem vende bem ganha bem, quem ganha mal acaba saindo. Então esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer que é o bom turnover. Exato, que é aquele que ele gera autônomo, né? Sem precisar a gente ter influência. Só que como é que a gente era antes? Como é que a gente funcionava? A gente buscava engajamentos através de, que a gente faz ainda hoje, rituais. Então a gente tem os rituais de engajamento, tem os pontos de partida e tem os coaches semanais. Porém, o acompanhamento, isso que a gente falou do vendedor, dependia muito dele. De ele olhar quanto é que ele vendeu, qual é a meta dele do dia. Hoje, ele tem praticamente na mão, né? Ele tem no celular dele, através da casting, a meta diária dele, os indicadores principais deles de PA, de ticket médio, e também até a gente tem um plano de cargos que a gente muda de nível os vendedores. A gente tem 3 níveis de vendedores. Ele, na própria ferramenta, ele consegue ver qual que é a meta, quanto que ele precisa vender para mudar de nível. Porque a cada ano ele tem a oportunidade de mudar de nível. Ele mudando de nível, ele acessa outros benefícios superiores, não só de comissão, mas também de outros benefícios que os outros níveis anteriores não acessam. É uma gamificação que se estende pro ano todo, né? Incentiva ele. E o que acontecia antes? A gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir dar essa visibilidade para o vendedor de o quanto que ele precisava vender para mudar de nível, porque daí era até um pouco mais complexo, porque daí é uma venda anual, que ele, né, precisa somar com as vendas dele de mês a mês. Então, hoje ele fica bem claro. Então, é aquele negócio. Pô, a maratona está rodando, mas ele está sabendo se ele está no tempo que ele quer, no quilômetro que ele consegue visualizar. Antes, ele meio que corria com uma venda. E quando cruzava a linha de chegada, ele, pô, não sei se eu ganhei, não sei se... né? Então, acaba... Fica incógnita, né? Exato. Isso foi muito legal, porque veio de um desafio que a Bruna, que é do seu Recursos Humanos, lançou pra gente, né? Ela falou, eu tenho
esse desafio aqui, o que vocês propõem para a gente? E a gente tem no nosso time um rapaz que assim, é game para tudo. Aí ele falou, cara, nós vamos criar um card disso aqui, e o cara vai ter o card, cada card vai ter lá as principais características do card, e conforme ele vai andando, ele vai mudando de bronze para prata para ouro, né? A hora que a gente apresentou para a Bruna, falou assim, talvez seja esse momento que a Bruna falou assim, ó, fechamos com vocês e vamos tocar assim. Foi muito legal esse momento e veio esse processo de progressão veio de uma ideia de vocês e que a gente desenvolveu especificamente para vocês. Tá? Eu acho que é essa consciência que o varejista tem que ter. Assim, acabei de colocar aqui que talvez um dos grandes diferenciais nossos é o nível de engajamento, é o nível de energia que o nosso time atuou, que por isso que as lojas nos mesmos lugares, sem CAPEX, faturam 3 vezes mais, simplesmente mudando as pessoas. E a gente tem até referências disso dentro do grupo. Às vezes uma loja não vende, está vendendo metade do que a outra em termos de indicadores, só porque estão mudando, as pessoas não estão alinhadas com o negócio, não estão afim, não estão engajadas. Então, assim, eu percebo de uma forma muito clara, assim, o varejo, esse nível de energia, esse nível de engajamento faz vender muito mais. E o que eu consigo perceber, assim, eu acho que todo mundo tem essa percepção. A gente vai num shopping, a gente é sucessivamente mal atendido, né? A gente entra aí em, sei lá, em 10 lojas no shopping, em várias lojas a gente vai ser mal atendido. Culpa de quem? Culpa de nós, varejistas. Por quê? A comparação sempre que eu falo é o seguinte, nós vamos pegar um avião, tá? E aí o comandante está na porta do avião e fala assim, tô de ressaca, tô com uma preguiça hoje, tô passando mal, não tô bem. Você entra no avião? Você não entra no avião, né? Ou pegar um médico cardiologista, né? Você vai operar o coração, o cara fala, puta, hoje eu tô com uma ressaca, tomei um porre ontem. Mas vamos fazer uma ponte safena tranquila. Não, mas nós a mão tremendo, né? A mão tremendo. E aí o que o varejista faz? Ele vê o vendedor desengajado, sem alinhamento com o negócio, sem preparação e deixa ele lá. Vou fazer o quê, né? Ele fala. Ele vai fazer o quê? Porque a mão de obra está difícil. Porque, né? Então o que acontece? Ele mata o paciente. O varejista está matando o paciente, né? Porque o vendedor é o médico. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Então, aí o NPS é baixo, nem acompanha, a maioria dos varejistas nem sabe o que é NPS, nem acompanha, né, o NPS. Que eu vejo assim, o varejista bate no peito. Não, porque a gente tem foco no cliente. Beleza, mas quem é que investe, então, para olhar o NPS, né, para ver o nível de serviço? Só o discurso, né, muitas vezes. Exato. Então, realmente, eu costumo dizer o seguinte, o discurso ele é confrontado quando, principalmente, você tem que botar a mão na carteira. Fazer investimento, porque às vezes sai caro, né? Para você medir o nível de serviço, para você medir a quebra de inventário, você tem que investir, né? Investir em tecnologia, investir em consultorias, enfim. Você tem conversão lá também, né? E a gente implementou conversão para você tem na mão lá, cada 5 minutos, como que está a sua conversão, então, corporativa e por loja. Né? Esse é um outro assunto super polêmico, né, que eu vejo, porque o indicador mais importante do varejo, seja uma padaria ou uma loja de móveis, é a conversão. Porque o primeiro objetivo de um varejista é vender alguma coisa para o cliente. Depois é o quanto você vai vender para ele, mas o primeiro é você converter. Só que a maioria dos varejistas não tem esse indicador na mão. Então ele não consegue nem trabalhar a conversão dele.